E aí pessoal, tudo bom? Sucesso com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o cansaço de estudar matemática por horas e horas. Eu tô terminando meus estudos agora. Essas são algumas das poucas folhas, né, que eu tenho aqui, que eu anotei hoje, que eu tava estudando um pouco aqui de cálculo 4, né, que é para pesquisa, inclusive, tá? Eu não tô pagando essa disciplina, né? Mas eu tô estudando um pouco, por exemplo, eu já vi séries numéricas, tô no começo ainda, né? Acho que não vai focar, vai. Vai acabar não focando. Mas eu tenho aqui a série, né? O que é uma série, estudei o que é uma série, estudei os teoremas das séries, né? Acho que tem por aqui os teoremas, deve estar perdido por aqui, né? Mas tudo bem, as propriedades, né? As demonstrações de alguns teoremas e bacana. Tá, eu acabei perdendo a folha da demonstração do teorema. Mas é pra estar aqui. Beleza, mas voltando aqui, ó, que é a demonstração do teorema. E tem outras demonstrações também. Estão perdidas por aqui, né? Mas beleza, eu vou deixar isso aqui enquanto eu converso com vocês um pouquinho sobre o cansaço de estudar matemática. Hoje eu fiz a proeza de estudar matemática durante o meu dia quase todo. Eu cheguei, era 1 hora da tarde, no caso 13 horas, e comecei a estudar matemática até agora, que são exatamente, deixa eu só confirmar para vocês que horas são agora, são exatamente 9h12. Então eu estou estudando matemática desde das 13 horas, tá? Claro, eu não estudei só horas líquidas, né? Acabei parando um pouquinho de vez em quando, parando para comer, fazer essas coisas, né? Gente normal. Só que eu percebi que... Quero falar um pouco, na verdade, sobre o cansaço que é você estudar tantas horas assim de matemática. É divertido, eu assumo. Estudei muitas coisas hoje. É legal você chegar no final do dia e pensar, porra, eu estudei muita coisa hoje. Porém, cara, é meio cansativo. Por exemplo, hoje eu comecei estudando cálculo 3, para quem não sabe, eu estou pagando cálculo 3, que aqui na minha universidade, cálculo 3 seria equivalente ao finalzinho do cálculo de duas variáveis. Para quem não sabe o que é o cálculo de duas variáveis, no cálculo 1 você estuda o cálculo de uma variável, que seria basicamente estudar cálculo em uma dimensão, em um plano, né? Basicamente você estudaria cálculo em um plano. Talvez acho que eu não vou ter uma folha por aqui. Aqui tem uma folha aqui perdida. Mas você estuda o cálculo em um plano, né? Então, por exemplo, você vai ver os limites em um plano. Então, aqui você vai ver o limite quando x se aproxima por aqui, né? E tá, vocês devem saber, lá por cima também vai se aproximar por aqui. Então, aqui você vê o limite de x tendendo a algum valor, chama de a. Você vai ver a derivada num plano. Então, por exemplo, você tem uma curva qualquer, você vai ter a inclinação da reta tangente. Então você vai estudar a derivada num ponto, né? Tá, é dy dx. dy dx. E você vai estudar a integral em um ponto, né? Então, a área debaixo do gráfico de uma função é uma integral de uma função de x definida no intervalo AB dx, né? Então, assim, você estuda isso tudo aqui em cálculo 1. Quando você vai para o cálculo 2 agora, você não está mais lidando com planos, com paredes. Você está lidando agora com espaços, né, dimensões, né? Então, agora você lida com o R3. Eu não vou conseguir desenhar o R3 aqui, mas acho que foi um desenho melhorzinho que eu fiz. Aqui é o Y e aqui é o X, né? Perdão, aqui é X e aqui é o Y. Aqui você tem a parede do R3, então você vai estudar os limites e as coisas aqui, né? No caso, o nosso cálculo 3, a gente acaba vendo integral, né? Nessa parada aqui, nesse espaço R3, né? Que a gente vai chamar por R3. O espaço dimensional R3, que é o espaço na terceira dimensão, né? Dos números reais. Então, a gente acaba... acabei amassando a minha folha aqui, mas tudo bem. É fazer riscando a minha folha, né? E a gente acaba que a gente estuda isso e... Tá, não vou entrar em detalhes sobre o que eu estudei hoje, mas foi basicamente integral. Integral dupla, né?
integral dupla. Depois eu fui estudar álgebra linear, depois eu fui estudar teoria dos números, depois eu fui estudar, que é o finalzinho, que foi pra minha pesquisa agora, que eu tava estudando cálculo 4, como eu falei. E beleza, mas não tem tanta importância o que eu tava estudando. O foco mesmo vai ser falar, tipo, cara, o quão cansado nós ficamos quando estudamos muito. Eu sei que muita gente pensa que estudar matemática por horas e horas é uma coisa que você vai só sugar, não vai te sugar, não vai te cansar, mas eu lhe garanto pra você que cansa. Tente estudar matemática, pode ser básica, até a matemática básica te cansa por horas e horas do seu dia. Você não vai sair muito bem, você não vai se sentir muito bem depois de acabar. Ainda mais quando você toma uma quantia de café, né? Não estou falando que eu tomei muito café hoje, mas eu tô falando que você acaba tomando uma quantia de café porque às vezes você nem percebe que você tomou tanto café. E esse tema é algo que eu não vou falar por horas, eu vou falar poucos minutos sobre ele, né? Eu queria também saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Tipo, vocês conseguem estudar horas e horas sem, sem parar, ou vocês preferem parar para estudar, para pensar em alguma coisa, depois voltar para os estudos, né? Por exemplo, eu não consigo estudar horas e horas e horas sem parar. Eu preciso parar um pouquinho, respirar, ir lá para fora, dar aquela respirada, entender um pouco como minha cabeça tá, organizar meus pensamentos, né? Organizar as matérias que eu aprendi no dia. E, cara, na verdade é isso mais o vídeo de hoje. Era só pra falar, tipo, só pra ver também, né, como vocês se sentem estudando matemática por horas e horas e horas. Mas pensa pelo lado bom, é muito divertido. Como eu falei no último vídeo, matemática é muito divertida. Então é muito divertido você estudar por horas e horas esse tipo de coisa, né? Claro, vai te cansar muito, mas se é o que você gosta de fazer, claramente pra você vai ser muito mais divertido do que pra alguém que não gosta, né? Por exemplo, muita gente só estuda para um vestibular porque precisa passar. Claramente você vai ser muito mais divertido. E é isso. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe aí nos comentários o que você acha, como você estuda, seu método de estudo, né? E é isso, muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta aí. E é nóis, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vou tentar trazer vídeos diários agora. Não diários, mas pelo menos uns 2 por semana. Esse é o segundo dessa semana. Então é isso, tamo junto. É nóis.